Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um vídeo. E hoje um review muito especial de um manual bíblico que eu tenho utilizado muito em meus estudos. É o Manual Bíblico Anger, da editora Vida Nova. Gente, é um material muito completo, são mais de 740 páginas e é um manual que vai focar muito, principalmente na parte arqueológica, na parte cultural. Então vai te instruir muito, não só no texto bíblico, naquilo que o texto bíblico trabalha, mas também na parte contextual, histórica, arqueológica. Então é um material imprescindível para todos que ministram aulas, para todo mundo aí que trabalha, né, com estudos bíblicos, EBD. Então olha só, um material muito completo, ilustrado, com muitas informações relevantes, principalmente nessa questão da pesquisa arqueológica, tá bom? Então a gente vai estar mostrando, nos mínimos detalhes, o Manual Bíblico Anger, uma publicação da editora Vida Nova. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, é muito importante você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Todas as vezes que nós postarmos vídeos novos aqui no canal, você será notificado. E também na descrição do vídeo tem todos os nossos canais parceiros. E também o nosso Instagram, @canal João Paulo Fonseca, é muito importante você seguir. Então vamos ver o conteúdo desse manual. Ele é capa brochura, como eu disse para vocês. Mas é um material muito bacana, a gente vai estar mostrando como é que esse material vai trabalhar. Primeira folha de rosto, segunda folha de rosto. Ficha catalográfica, primeira edição em português 2006, essa reimpressão de 2018. Um sumário, então aqui a gente tem um sumário mostrando o que esse material vai trabalhar. Então ele tem uma apresentação, prefácio do revisor, abreviaturas, introdução à Bíblia e à arqueologia. Como eu disse, ele foca muito nessa parte arqueológica. Ele vai trabalhar livro por livro do Antigo Testamento, manual bíblico, ele foca evidentemente na Bíblia. No Antigo Testamento ele trabalha os primeiros livros, depois ele vai desenvolver os profetas menores, pesos e medidas bíblicos, o período intertestamentário, Novo Testamento, 4 evangelhos, Atos, epístolas de Paulo, epístolas judaico-cristãs. E aí no final a gente tem alguns conteúdos também, um conteúdo na verdade muito importante, a questão da história da igreja e como a Bíblia chegou até nós. Isso é muito importante. E aqui ele traz também um mapa, um índice dos mapas que esse material contém, tá bom? Então aqui a apresentação do Manual Bíblico Anger. O objetivo é colocar nas mãos de quem estuda a Bíblia um instrumento de referência rápida pelo qual possa relacionar de pronto o capítulo e o versículo com o seu contexto imediato, bem como o seu contexto geral em que ocorre, e abrir caminho para uma interpretação correta de qualquer passagem bíblica. Então, um manual é para isso, é para ter informações rápidas e precisas da Bíblia. Prefácio do revisor, abreviaturas, introdução. Esse material tem uma característica interessante, que ele é formado por 3 colunas, olha só, uma diagramação bem distinta, e ao longo do material vocês encontram muitas imagens, gravuras, fotos, para te ajudar a entender também por meio das ilustrações, tá bom? As próprias ilustrações são informações relevantes. A introdução sobre a Bíblia, então ele traz o que é a Bíblia, o significado do nome Bíblia, os termos Antigo e Novo Testamento, a ordem dos livros. É uma parte assim bem didática, né? Bem introdutória mesmo, trazendo uma parte assim muito pedagógica do desenvolvimento pedagógico também, o desenvolvimento da Bíblia e a sua composição. Olha só, fiz várias marcações, tipologia da Bíblia. Então olha só, a gente tem imagens ao longo do material, e acima ou abaixo das imagens tem sempre aqui uma descrição. Olha só, 3 colunas é a diagramação desse material. Aqui o contexto histórico do Antigo Testamento, então essa parte introdutória aqui vai trabalhar como se fosse aqui uma linha do tempo, evento bíblico da cena contemporânea, os reis, né, da época lá de Israel, queda de Samaria. Depois a gente tem a Bíblia e a arqueologia. Então aqui você vai ter essa questão dos eventos bíblicos e o que a
a arqueologia fala a respeito deles, né? Então é muito interessante, olha só, com imagens, escavações de Jericó, em Hazor, né, o obelisco negro lá de Salmaneser III, ou terceiro, né? Descobertas aqui nas cavernas de Qumran. Então, gente, é muito bacana esse conteúdo introdutório. Depois a gente já entra, olha só, Antigo Testamento, material todo ilustrado. Não é um material colorido, como vocês já perceberam, mas, porém, contudo, entretanto, é um material que tem gravuras, ilustrações muito bonitas, né? Aqui nós entramos no primeiro livro da Bíblia. Então, é um manual bíblico, vai trabalhar a Bíblia, livro por livro, com uma parte introdutória bem completa. Então, olha só, aqui em Gênesis, por exemplo, como é que ele vai trabalhar? Ele vem com um tema principal do livro, o livro da criação. Aí ele trabalha alguns pontos importantes do livro. Por exemplo, Gênesis registra 9 princípios. Gênesis registra 10 histórias familiares. Tem um pequeno esboço também. Então todos os livros têm as suas particularidades. E ele vai trabalhando, pessoal, capítulo por capítulo. Então aqui, por exemplo, o princípio da terra como habitação humana. Então ele vai desenvolvendo. É como se fosse um comentário bíblico conciso, tá? Mas com informações rápidas. Então é aquele material que te dá aqui informações precisas e rápidas sobre os livros, né? Então, por exemplo, o homem no Éden, né? Descanso de Deus. No 7º dia Deus descansou sua obra criadora de Gênesis 1. Esse descanso sabático divino tornou-se base para o sábado mosaico. Tá vendo? Informações rápidas, precisas, sobre diversos temas. Ao longo você vai perceber aqui algumas descobertas arqueológicas, que é um foco interessante, né, desse material. Olha só, histórias da criação. Sempre essas descobertas arqueológicas, elas são meio que colocadas aqui em quadros diferentes, tá? Então, olha só, Gênesis tem muitas informações de Adão a Noé. Então aqui tem uma tabela dos patriarcas, relato do dilúvio, né, extra bíblico, vamos dizer assim. Revelações arqueológicas. Ao longo do material vocês encontram também essas revelações arqueológicas, paralelo arqueológico, luz cronológica, para poder trabalhar o contexto sempre aqui, né? Olha só, capítulo 6 ao 8, o dilúvio. Então ele vai desenvolvendo, ele vai caminhando. Ao longo do material, olha só, tem alguns diagramas muito interessantes para te ajudar a entender. Olha só, um diagrama da Arca de Noé. É um material muito rico em informações precisas, rápidas, para você fazer sua pesquisa, para montar seu estudo, para montar o seu sermão. Então é um material assim, muito útil para pregador, para estudiosos da escritura, estudantes das escrituras, que gostam aí de montar estudos. Olha só, um mapa aqui muito bacana sobre as nações de acordo com Gênesis 10, a Torre de Babel. Olha só, muito bacana mesmo, de Babel a Abraão. E ele vai trabalhando, tá? Ele não tende a ser assim muito exaustivo, mas ele traz informações precisas. Olha só, já pulei aqui para Deuteronômio, o livro da obediência. Então a primeira página geralmente é uma introdução ao livro, com esboço e algumas informações, autoria, data, etc. E aí ele vai trabalhando capítulo por capítulo, ou capítulos em conjunto, por exemplo, do 1 ao 4, recapitulação histórica, sumário dos eventos no deserto. Tá vendo como é que ele vai trabalhando? Nesse caso, ele vai desenvolvendo em 2 colunas, tá, pessoal? Diferentemente, olha só, dessa parte introdutória, que é 3 colunas, né? O conteúdo do material propriamente dito é em 2 colunas, né? E aqui em cima a referência do livro e a página para eventuais pesquisas. Vamos pular um pouquinho para frente, vamos aqui em Josué. Olha só, Josué, o livro dos conflitos e da conquista. Então aqui a gente tem a parte introdutória, local e natureza do livro, significado espiritual, Josué e a verdade do Novo Testamento. Então essa parte introdutória aqui é muito importante. Em seguida, como vocês já estão percebendo aqui no material, a gente tem também, né, mapas, diagramas, com um conteúdo muito bacana para você estar estudando e fazendo aí as suas anotações. Sítio arqueológico na antiga Hazor, cidade tomada e incendiada por Josué. Aqui é uma descoberta arqueológica, tem imagens, gravuras, então um material muito rico. Bom, aqui em 1 Samuel, olha só que interessante, dos juízes aos reis. Tem a natureza do livro, autoria e autenticidade.
e aí já vai trabalhando o nascimento e infância de Samuel. Vamos ler uma parte aqui que é interessante, olha só. A oração e o voto de Ana. Dão-se os ancestrais de Samuel 1 e 2. Né? A obra soberana de Deus é vista no nascimento da criança para caos semelhantes de nascimentos incomuns de filhos de mulheres estéreis. Aí vai seguindo aqui outras mulheres estéreis. Né? Nasce Samuel consagrado a Deus. O nome Samuel, pedido a Deus, foi dado à criança como símbolo da fidelidade do Senhor ao atender a oração de Ana. A criança foi desmamada e apresentada a Eli, o sacerdote, no santuário central de Siló, em Efraim, a leste da entrada principal de Siquém, em Jerusalém. Aí tem aqui o chamado de Samuel. Ele vai mostrando, tá? Principalmente aqui em cada subtítulo, os capítulos que ele vai trabalhando na análise, tá bom? Vamos pular mais para frente aqui, vamos mostrar mais um pouquinho. Ele tem muitas imagens e gravuras, igual, por exemplo, aqui na parte final aqui de 2 Samuel, olha só, tem uma gravura aqui da Igreja dos Cruzados, tem uma imagem, né, na verdade é uma foto, olha só, da parte aqui de Jerusalém, olha que coisa linda, né? E aí entramos em 1 Reis. Tem muita coisa interessante. Adoração no Templo de Salomão. Olha só a imagem do templo aqui de Salomão, tudo explicado, né, mostrando cada local. Né, material muito rico. Olha só a informação aqui, revelações arqueológicas. Né, dinastias de Israel, 9 dinastias com 19 reis. Tempo total do reinado de 201 anos, com média de pouco mais de 10 anos para cada rei. Todos esses reis foram maus, sendo Acabe e sua rainha Jezabel os piores. Dinastia de Judá, 20 reis, mas somente uma dinastia, a davídica, interrompida apenas por Atalia, a usurpadora, que intrometeu na linhagem davídica via casamento durante 5 anos. O tempo total de reinado chegou a 335 anos, com 16 reis em média, com 16 anos em média para cada rei. Os bons reis incluem Asa, Josafá, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Essa informação aqui eu retirei para uma montagem de estudo, tá? Que eu estava fazendo. Olha a cronologia dos reis, né? Então ele vai seguindo, ele vai mostrando, tá, pessoal? É um material muito rico em informações. Olha só, chegamos aqui em Obadias. Ele vai trabalhando livro por livro, Abacuque. Sempre na primeira página tem uma ilustração. Sofonias, Ageu. Olha só, aqui tem uma imagem do escriba judeu. Mas aí vamos voltar um pouquinho aqui. Malaquias. Depois de Malaquias, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. A página está um pouquinho grudada aqui. É verdade, pessoal. Tem uma página que estava grudada, olha só, até rasgou aqui na hora que eu fui puxar. Deu um rasguinho aqui, porque na verdade esse material ele veio com um pequeno defeito. Olha só, 2 páginas vieram grudadas, tá? Mas eu não quis trocar, né? Deixei do jeito que estava e tá bom, né? Dá para usar o material. De vez em quando a gente encontra alguns defeitos de fabricação. Então aqui a gente encerra essa parte de Malaquias. Tem uma tabela aqui de pesos e medidas. Período intertestamentário, os 400 anos de silêncio, um estudo muito interessante sobre os apócrifos, sobre a parte cultural, tudo aquilo que aconteceu nesse período. Eventos do período intertestamentário, o que aconteceu nesse período. E aí nós entramos no Novo Testamento. E aí o mais interessante é que o Novo Testamento começa também com uma pequena introdução aos 4 evangelhos, como vocês já percebem, olha só, com bastante conteúdo, um mapa sobre o Império Romano, e já entramos aqui no Evangelho de Mateus, o Evangelho do Filho de Davi. A diagramação e a estrutura é a mesma, ele foca sim em apresentar, em mostrar o conteúdo do livro, né, principalmente focando na parte do contexto histórico, algumas informações que o texto bíblico não mostra, e sempre mostrando também, através de gravuras, imagens, fotografias e relatos, a parte da arqueologia e principalmente desse contexto arqueológico. Então, aqui tem a Cesareia de Filipe, norte da Palestina, um mosaico aqui de um barco, né? Foi retirado lá no Mar da Galileia, e assim ele vai desenvolvendo. Faz a gente viajar na história também, olha só. Estamos aqui na parte de Filipenses, a alegria de conhecer Cristo, que é um grande tema, né? A gente tem uma imagem das ruínas de Filipos, a antiga cidade da Macedônia, né? Então a gente viaja observando essas imagens, né? Muito interessante tudo isso. 1 Timóteo, aqui tem
uma descrição que foi encontrada, né, lá em Éfeso, né? Olha só, a representação artística de Lucas, o médico, também evangelista. Aqui tem as ruínas do templo do imperador Adriano em Éfeso, né, 2 Timóteo. Então, gente, é um material muito bom. Vai te ajudar muito na preparação de estudos e sermões. Nós chegamos ao final de Apocalipse, capítulo 21. Eu já até passei o Apocalipse, né? Encerramos Apocalipse 22 e alguns recursos ao final. Como a Bíblia chegou até nós? Um estudo sobre o desenvolvimento na manuscritologia, pessoal. Um estudo muito bacana para você entender o desenvolvimento da Bíblia. Como a Bíblia chegou até nós. Questão de manuscritos, formação do cânon. Gente, é um material muito top até chegar aqui nos nossos dias. Isso é muito importante a gente estudar. Depois a gente tem um esboço da história da igreja. Tá? É um esboço mesmo, só para você conhecer como a igreja se desenvolveu, né? Desde a igreja primitiva até os dias atuais. Então, um esboço com gravuras em 3 colunas, dividindo bem, olha só, inclusive os períodos, né? E algumas informações bem relevantes, bem precisas. Olha só, período da igreja contemporânea, movimento anabatista. Olha só, muito bacana, período colonial, desenvolvimento em outros países. Filiações religiosas predominantes, as principais religiões do mundo, é o último conteúdo que esse material vai trabalhar. E aí nós encerramos o conteúdo do Manual Bíblico Anger, uma publicação da editora Vida Nova. Teologicamente falando, ele tende a apresentar, né, de uma forma geral, o material, o conteúdo bíblico, mas ele foca, como eu disse, nessa parte arqueológica, nessa parte mais de contexto histórico, para nos ajudar com informações precisas, a gente está analisando e estudando a Bíblia de uma forma mais intencional. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.